O mundo está cheio de montanhas. Algumas são altas, outras são traiçoeiras. Esta era ambas. Uma montanha que parecia desafiar a própria natureza, com suas encostas íngremes e picos cobertos de neve. Ela nunca tinha sido escalada. Nenhum alpinista ousou enfrentar seus perigos. Os moradores locais a chamavam de Espinha da Serpente. Diziam que era amaldiçoada. Histórias de desaparecimentos e desastres ecoavam nas vilas ao redor. Eu a chamava de desafio. Para mim, era um teste de coragem e resistência. Eu me sentia atraído por ela, este pico impossível. Eu tinha que conquistá-lo. A montanha parecia me chamar como um enigma esperando para ser resolvido. Não por fama, mas pela sensação. A sensação de estar vivo, de sentir cada batida do coração enquanto subia. A sensação de ir além dos limites, de encarar o medo. Eu conhecia os riscos. Cada passo era uma dança com o perigo. Avalanches, gelo traiçoeiro, clima imprevisível. A montanha era uma força da natureza, indomável e implacável. Mas dentro de mim, algo queimava mais forte. O fogo da aventura. A chama que me impulsionava a seguir em frente, a desafiar o impossível. Isso não era apenas escalar uma montanha. Era uma jornada de autodescoberta. Uma prova de quem eu realmente era. Isso era sobre escalar meu próprio Everest pessoal. Cada passo me levava mais perto de entender meus próprios limites e superá-los. A dúvida é um bicho traiçoeiro. Ela se insinua silenciosamente. Ela sussurra em seu ouvido. Volte. Ela sibilava. Você não consegue fazer isso. Eu senti isso, especialmente à noite. A montanha parecia enorme, uma silhueta escura contra o céu estrelado. Minha mente corria. Eu era louco por tentar isso. Estava arriscando muito. O pensamento do fracasso me corroía. Mas então eu me lembrava por que estava aqui. Para provar a mim mesmo e aos outros que somos capazes de muito mais do que pensamos. A preparação é fundamental, especialmente ao enfrentar o desconhecido. Eu treinei incansavelmente. Meses de treinos extenuantes. Escalada no gelo, escalada em rocha, treinamento de resistência. Todos os dias, levando meu corpo e mente ao limite. Eu estudei a montanha, cada canto e recanto. Estudei mapas, padrões climáticos, relatórios de avalanches. Eu reuni a melhor equipe que pude encontrar. Estávamos preparados. Mas estávamos preparados o suficiente? A montanha seria o juiz final. O medo é uma emoção poderosa. Ele pode paralisá-lo, ou pode te impulsionar. Eu escolhi usá-lo como combustível. Eu sabia que o medo era uma resposta natural ao desconhecido, mas eu também sabia que não podia deixá-lo me controlar. Cada vez que sentia o medo se aproximando, eu me lembrava do meu objetivo. Eu me visualizava no topo daquela montanha, vitorioso, e lentamente, mas seguramente, o medo desaparecia, substituído por uma determinação inabalável. Seção 5. A Ascensão. Começa. O dia chegou. Partimos, nossas mochilas pesadas, nossos espíritos elevados. O ar era rarefeito, o silêncio quebrado apenas pelo som de nossas botas na neve. Cada passo era uma batalha. A altitude cobrava seu preço. Respirar se tornou trabalhoso. Os músculos imploravam por oxigênio. Mas seguimos em frente, movidos por um propósito comum. Éramos uma equipe, unidos por nosso objetivo em comum. Quanto mais alto subíamos, mais traiçoeiro o terreno se tornava. Paredes de gelo, fendas e a ameaça constante de avalanches. Seção 6. Um momento de crise. O desastre ocorreu no terceiro dia. Uma tempestade inesperada. O vento uivava como um demônio. Neve chicoteava nossos rostos. A visibilidade caiu para zero. Nos amontoamos em nossas barracas, açoitados pela fúria dos elementos. O medo corroía as bordas de nossa determinação. Um membro da nossa equipe, Mark, começou a mostrar sinais de mal de altitude. Sua respiração tornou-se superficial, seu rosto pálido. Estávamos em uma situação terrível, presos na encosta de uma montanha, no meio de uma tempestade furiosa, com um companheiro de equipe doente.
Seção 7. Encontrando minha determinação. Não podíamos desistir. Tínhamos ido longe demais. Eu cavei fundo, procurando por aquela força interior. Lembrei a mim mesmo que todo desafio, não importa quão assustador seja, é uma oportunidade de crescimento. Nós estabilizamos Mark da melhor maneira possível. Racionamos nossa comida e água. E esperamos a tempestade passar. Nossas esperanças por um fio. A tempestade durou 2 dias. 2 dias que pareceram uma eternidade. Mas, finalmente, as nuvens se abriram e o sol rompeu. Seção 8. A virada inesperada. A tempestade havia passado, deixando para trás um manto de neve fresca. Era de tirar o fôlego, mas nossa alegria durou pouco. A tempestade havia mudado a camada de neve, criando um alto risco de avalanches. Nossa rota agora estava intransitável. Estávamos diante de uma decisão difícil. Voltar ou arriscar nossas vidas em uma tentativa de alcançar o cume. Fizemos uma reunião de equipe. A atmosfera era tensa. Nós pesamos nossas opções cuidadosamente. Os riscos eram enormes. Finalmente tomamos uma decisão. Nós forjaríamos uma nova rota, uma rota que nos levaria para longe da zona de avalanche. Seção 9. Alcançando o cume. A nova rota era ainda mais traiçoeira que a original. Cada passo era um desafio, cada movimento uma luta contra a gravidade e os elementos. Mas estávamos determinados. Tínhamos ido longe demais para desistir agora. A jornada até aqui tinha sido longa e árdua, mas nossa determinação era inabalável. Escalamos por mais 2 dias, levando nossos corpos e mentes ao limite absoluto. Cada músculo doía, cada respiração era um esforço, mas continuamos. O ar era rarefeito, o frio cortante. A altitude tornava cada movimento mais difícil, mas a vista ao nosso redor nos lembrava do porquê estávamos ali. Mas nós nos incentivamos mutuamente, nossos espíritos animados pelo conhecimento de que estávamos tão perto de nosso objetivo. A camaradagem entre nós era palpável. Cada palavra de encorajamento nos dava forças renovadas. E então, finalmente, estávamos no cume. A sensação de realização era indescritível. A vista era de tirar o fôlego. Um vasto panorama de picos cobertos de neve se estendia diante de nós. Um espetáculo de beleza natural que parecia infinito. Um vasto panorama de picos cobertos de neve se estendia diante de nós. Nós tínhamos conseguido. Conquistamos o inconquistável. A sensação de vitória era avassaladora. Uma onda de emoção me invadiu. Triunfo, alívio, gratidão. Estávamos no topo do mundo, literalmente e figurativamente. Cada sacrifício, cada momento de dor, tudo valeu a pena. Seção 10. O poder da crença. De pé naquele pico, eu me senti humilhado. Não pela montanha, mas pelo espírito humano. Tínhamos enfrentado nossos medos, superado obstáculos incríveis e alcançado o impossível. Aquela experiência me mudou. Ela me ensinou que tudo é possível se você se dedicar a isso e se recusar a desistir. Não se trata de não ter medo, trata-se de ter a coragem de continuar, mesmo quando as probabilidades estão contra você. Seção 11. Qual é o seu impossível? Todos nós temos nossas próprias montanhas para escalar. Cada um de nós enfrenta desafios únicos, que parecem intransponíveis. Nossos próprios desafios para superar. Esses obstáculos podem ser físicos, emocionais ou até mesmo mentais. O que parece impossível para uma pessoa pode ser um passeio no parque para outra. Cada jornada é única e pessoal, mas o princípio é o mesmo. A determinação e a coragem são essenciais para qualquer conquista. Trata-se de identificar seu próprio Everest pessoal e ter a coragem de ir atrás dele. Enfrentar seus medos e dúvidas. Então eu pergunto a você, qual é o seu impossível? Qual é o desafio que te faz tremer, mas também te inspira? Qual é aquela coisa que você sempre sonhou em fazer, mas pensou que estava fora de alcance? Aquele objetivo que parece tão distante. Não deixe o medo te impedir. Abrace o desafio. Prepare-se. A preparação é a chave para transformar o impossível em possível. Cerque-se de uma boa equipe.
Pessoas que te apoiam e te incentivam a seguir em frente. E dê o primeiro passo. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais importante. Você pode se surpreender com o que é capaz de alcançar. Cada pequeno progresso é uma vitória. Lembre-se, os únicos limites são aqueles que nós mesmos estabelecemos. Não se prenda a barreiras autoimpostas. Vá lá e torne seu próprio impossível possível. A jornada pode ser longa e árdua, mas a vista do topo vale cada esforço.